Quais são os requisitos para uma justa causa? Hoje eu vou explicar um pouco o que é a justa causa, como que ela funciona e principalmente quais são os requisitos para que ela tenha validade. Mas antes disso, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Isso vai me ajudar a ver que esse vídeo está fazendo sentido, que esse conteúdo está ajudando vocês, está sendo útil. E também eu tenho certeza que vocês vão curtir todas as informações que eu coloco aqui. Já tem muito vídeo, dicas trabalhistas, dicas do direito do consumidor, muita coisa boa que pode te ajudar em algum momento. Então, vamos lá. A justa causa, ela é um tipo de dispensa que ocorre quando um ato do empregado ou uma série de atos do empregado inviabilizam a continuidade do contrato de trabalho. Há uma quebra da confiança entre o empregador e o empregado e, portanto, o contrato ele tem que ser extinto, ele tem que ser rescindido. A nossa lei não consegue prever todos os atos que podem ocorrer numa relação de trabalho e que podem levar a essa rescisão, a esse tipo de dispensa. Então, o que ocorre? A CLT ela traz conceitos genéricos e sempre que houver uma decisão que vai levar a essa justa causa, sempre que houver uma rescisão por justa causa, o motivo dessa rescisão tem que se amoldar a um desses conceitos trazidos na CLT. O empregador não pode inventar nenhum motivo que não esteja previsto na lei. Eu vou deixar aqui na descrição todos os conceitos que a CLT traz que motivam a justa causa. E sempre que houver a justa causa, como eu mencionei, tem que estar dentro de um desses motivos. O empregador não pode inventar nada que não esteja aqui dentro. Na dispensa por justa causa, o empregado ele perde uma série de direitos trabalhistas que ele tinha na rescisão. Então ele deixa de receber muitos desses direitos e obviamente vai receber um valor muito menor na sua rescisão. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo quais são os direitos em cada tipo de rescisão, cada tipo de dispensa. Quem não assistiu vai lá, que está bem completo. E por que o empregador gosta de aplicar esse tipo de rescisão, esse tipo de dispensa? Por que eles sempre forçam uma situação, eles querem buscar sempre uma justa causa? Porque, obviamente, como o empregado vai receber menos coisas, o empregador vai ter um gasto muito menor. Ele vai perder menos dinheiro rescindindo esse contrato através da justa causa. Então, os empregadores eles sempre buscam algum motivo, alguma situação, às vezes até provocam uma situação que pode levar a essa justa causa. E lembrando que o ônus de provar a justa causa é sempre do empregador. O empregador que tem que comprovar que o empregado cometeu uma falta grave ou uma série de atos que inviabiliza a continuidade do contrato. E essa prova pode ser feita por qualquer meio admitido no nosso ordenamento jurídico. Pode ser testemunha, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser documentos. Imagina lá, uma série de advertências já foi aplicada, várias suspensões, o empregado continua cometendo o mesmo ato. Então pode ser aplicada a justa causa. Ou uma filmagem lá, um circuito interno da empresa, filmou o empregado furtando dentro da empresa. Então, sempre que for aplicar a justa causa, deve ser comprovado e essa comprovação é dever do empregador. Bom, e agora que a gente já sabe o que é a justa causa, como que ela funciona, para que ela serve, eu vou falar um pouco sobre quais são os requisitos básicos para que essa justa causa seja configurada e seja válida. O primeiro requisito é que deve haver um ato, uma conduta do empregado de forma dolosa ou culposa, ou seja, com ou sem intenção, e que essa conduta esteja prevista em lei. Como eu mencionei lá, nós temos na CLT um rol, vários conceitos que justificam a justa causa. Então, sempre que o empregado cometer um ato ou deixar de fazer alguma coisa que se amolde a um desses conceitos, pode haver justa causa. O segundo requisito é a gravidade da conduta e a proporcionalidade da pena aplicada. A justa causa só pode ser aplicada se aquela conduta foi realmente grave, se ela foi realmente, assim, o ponto que não dá mais para manter aquela relação entre empregador e empregado. Aquele contrato tem que ser extinto, tem que ser rescindido. Uma conduta do empregado que não resta dúvidas que o empregador pode aplicar essa pena. O terceiro requisito é o nexo entre a conduta e o contrato de trabalho. O empregado ele pode cometer algum ato fora do expediente dele, fora daquele ambiente de trabalho,
e que às vezes o empregador não gosta, mas ele não pode fazer nada, ele não pode te mandar embora por causa disso. Por exemplo, às vezes um empregado que tem um partido político diferente do seu empregador, isso não pode justificar a justa causa, isso não pode motivar a justa causa, a não ser que aquela conduta esteja prejudicando a empresa de alguma forma, ou denegrindo o nome da empresa, ou prejudicando o trabalho. Mas se não tiver nenhuma relação com o contrato de trabalho, se não tiver aquele fio, aquele lhame, aquele vínculo entre a conduta e o contrato de trabalho, o empregador não pode aplicar a justa causa. O quarto ponto que eu quero passar aqui é a gradação da pena quando isso for permitido. O que isso significa? Sempre que for possível, o empregador deve aplicar algumas punições menos gravosas ao empregado. Nós temos lá a advertência por escrito, nós temos a suspensão e depois nós temos a justa causa. A justa causa, em último caso, ela é uma punição mais grave que pode ser aplicada ao empregado. Então, sempre que possível, o empregador deve aplicar outras penas. Por exemplo, vamos supor lá um simples atraso de horário, uma simples falta sem justificativa. Isso não motiva uma justa causa. Então, deve aplicar primeiro uma advertência. Se o empregador repetir aquilo, aplica uma nova advertência, depois aplica uma suspensão. Vai subindo, vai escalando a punição que vai ser aplicada até finalmente, se não tiver jeito, aplicar a justa causa. Mas sempre que for permitido, sempre que for possível, deve aplicar umas punições menos graves primeiro e deixar a justa causa sempre para última instância, quando não tiver mais jeito. O quinto ponto que eu quero passar é que a justa causa ela deve ser sempre aplicada de forma imediata. Se o empregador não aplica a justa causa de forma imediata, a justiça pode entender que houve um perdão tácito daquela falta. Vamos supor, a título de exemplo, que o empregado comete uma falta grave que motiva a justa causa. O empregador deixa passar aquilo, não fala nada. Aí vai uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. Depois de 3 meses o empregador fala: você lembra aquilo que você fez lá atrás? Dá mais não, velho. Vou ter que te mandar embora, eu vou aplicar a justa causa. Some da minha empresa. Isso não pode ser feito, porque ele deixou passar um tempo, ele deixou o empregado continuar trabalhando e isso é visto como um perdão tácito. Ele perdoou aquele ato do empregado e permitiu que ele continuasse trabalhando. Então ele não pode simplesmente chegar agora e aplicar a justa causa. O sexto e último ponto que eu quero passar aqui para vocês é a singularidade da pena. A justa causa ela tem que ser aplicada de forma única, ela deve ser a única punição aplicada ao empregado naquele caso. Um exemplo para ficar mais fácil aqui. Vamos supor que o empregado comete uma falta grave e o empregador aplica uma suspensão lá de 1 semana. Depois que o empregado retorna ao serviço, o empregador chega e fala assim: agora eu estou te aplicando a justa causa, estou rescindindo seu contrato, você pode ir embora, eu não te quero mais aqui na minha empresa. Isso é proibido. O empregador não pode aplicar 2 penas pelo mesmo fato. A justiça proíbe esse tipo de coisa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte aí. Compartilha-se com alguém que você conhece aí que já foi dispensado por justa causa ou com algum empregador que gosta de aplicar justa causa. É sempre bom todo mundo ficar por dentro de seus direitos, seus deveres, para evitar injustiça. Então é isso, até o próximo.